Neste vídeo nós vamos falar sobre os tipos de pacote do SPF e também falar sobre os estados que a gente encontra na formação de vizinhança. Tá? Quando dois roteadores ali estão diretamente conectados um ao outro, eles têm o SPF configurado, eles estão no processo ali de formar vizinhança entre eles. A gente vai entender quais são os estados pelos quais esses dois roteadores passam antes de ficar com a vizinhança completa, com a vizinhança full ali, conforme a gente vem vendo nos nossos laboratórios. E, por consequência, a gente também vai ver quais são os tipos de pacotes que a gente encontra no SPF. Beleza? Antes disso, vamos só ver aqui um detalhe que o pacote OSPF ele é encapsulado dentro de um pacote IP. Ou seja, um detalhe importante para você saber é que o OSPF não utiliza nem TCP nem UDP como protocolo de camada de transporte. Ele tem o seu próprio protocolo de camada 4, ele não faz uso nem do TCP e nem do UDP. É semelhante ao EIGRP também, né, que tem a mesma coisa. Então, quando você vai analisar, por exemplo, o campo protocol dentro do pacote IP, né, que é o campo que especifica qual protocolo de camada 4 está sendo usado, você vai ver ali o número 89. Esse número 89 indica que o protocolo que está sendo usado na camada 4 é o protocolo específico do OSPF para a camada 4. É um protocolo dele ali para a camada 4, não é nem o TCP nem o UDP. A estrutura de um pacote OSPF é essa aqui, eu tenho o cabeçalho do frame normalmente, tenho o pacote IP aqui também normalmente, e logo depois eu tenho o pacote OSPF. Depois do pacote OSPF eu tenho o payload, o rodapé aqui atrás que eu não coloquei e acabou. Né, fechou, não tenho cabeçalho de camada 4 TCP ou UDP, tá? É justamente isso aqui. E vamos ver o que a gente encontra dentro desse pacote OSPF aqui, né? As informações que a gente pode encontrar dentro desse pacote OSPF que está aqui sinalizado como laranja no slide. Vamos entrar aqui em R1 nessa topologia, vamos entrar aqui e vamos habilitar um debug só para a gente ver o output do debug e as informações de troca de pacotes entre os dois roteadores aí. Debug IP OSPF Packet. Vamos habilitar esse debug aqui. Opa, deixei um Szinho aqui na frente, deixa eu tirar ele aqui. Beleza, debug está on. Vamos esperar surgir uma linha, beleza. Undebug all. Tirei aqui todos os debugs. Beleza, vamos analisar os campos aqui, o conteúdo desse pacote OSPF, né? Esse pacote que foi trocado aqui entre R1 e R2. Primeira informação que eu tenho, OSPF 10. Esse 10 aqui indica o número de processo que eu estou utilizando no OSPF. No caso aqui eu sei que é o SPF 10. Esse pack aqui é de pacote, beleza? Giga 0/0 é por onde esse pacote passou, né? Em R1. Esse pacote passou pela interface Giga 0/0 dele. Show de bola. Esse pacote veio no sentido in, ou seja, ele entrou na interface Giga 0/0 de R1. Ou seja, R1 é o destino desse pacote, é para onde esse pacote chegou, né? Esse pacote foi gerado por alguém que não é R1 e chegou em R1. Esse pacote entrou na interface Giga 0/0 de R1. E eu vejo aqui que a origem é o 9268.10.2, o 9268.10.2 é o router ID de R2. Então quem gerou esse pacote foi R2 e mandou aqui para R1. O destino desse pacote é 224.005. 224.005 é o IP de multicast do OSPF. Então o R2 gerou esse pacote aqui e mandou para o endereço de multicast do OSPF. Como R1 está com o OSPF configurado, ele também recebeu esse pacote, beleza? Esse campo aqui indica a versão do OSPF que está sendo utilizada, no caso aqui a versão 2. Se eu estivesse utilizando o IPv6, eu estaria utilizando a versão 3 do OSPF. Esse Type 1 aqui me diz que esse pacote é um pacote Hello. Eu quero que você acredite em mim por enquanto, tá? Acredita em mim que esse Type 1 indica que esse pacote aqui que eu estou vendo no output do debug é um pacote Hello, beleza? Esse len aqui de length é o tamanho do pacote Hello. Estou vendo aqui que esse pacote Hello possui 48 bytes. Esse RID aqui é o router ID do roteador que gerou esse pacote, né, da origem desse pacote. Quem gerou esse pacote foi R2, esse router ID de R2 é o 92.168.10.2. A área aqui me diz qual área OSPF eu estou, né? Essas duas interfaces aqui, desses dois roteadores, estão na área 0 do OSPF. E essa área 0 é representada no formato decimal pontuado. E aqui só um detalhe, né? A área ela pode ser representada tanto no formato decimal,
área 0, por exemplo, só 0, ou ela pode ser representada também no formato de um endereço IP, como ela está sendo representada aqui, no formato decimal pontuado. Tem essas duas opções para representar uma área dentro do SPF. Checksum é o processo ali de identificar se esse pacote foi corrompido no meio do caminho, né? O checksum ali, que todo pacote tem. Isso aí já é o básico. E esse out aqui tá me dizendo se esse pacote está sendo autenticado ou não, ou seja, se eu tenho autenticação ou não configurada no SPF. Como eu estou vendo o out igual a 0, eu sei que não tem autenticação configurada. Se eu tivesse out igual a 1, eu estaria trabalhando com autenticação em texto limpo, né? Autenticação sem criptografia. E se eu tivesse out igual a 2, eu estaria trabalhando com autenticação com criptografia MD5. Beleza? Se eu tiver um valor 1 ou 2 aqui nesse campo out, eu teria outros campos aqui atrás, né, associados a esse campo aqui de autenticação, né, que são os campos ali que o processo de autenticação vai utilizar. Como eu tenho out igual a 0, eu não tenho mais nenhum outro campo aqui atrás. Esse é a estrutura, né, os campos, o conteúdo de um pacote OSPF, de um pacote hello. Né? O campo mais importante aqui para a gente prestar atenção é esse campo type, esse type 1 aqui que indica que esse pacote desse output é um pacote hello. E aí vamos confirmar, você vai confirmar isso aqui através dessa listinha. Né? Esses são os 5 tipos de pacotes que eu tenho no OSPF. Pacote hello, que é o pacote de tipo 1, que a gente acabou de ver no output do debug. Pacote de tipo 2, que é o pacote Database Description, ou DBD. Pacote de tipo 3, que é o Link State Request, ou LSR. Pacote de tipo 4, que é o Link State Update, LSU, e o pacote de tipo 5, que é o Link State Acknowledgement, o LSEC, que a gente até já viu aí em um dos nossos laboratórios, né? Isso aqui, esse pacote de tipo 5 não é estranho para você. Tipo 1 e tipo 5 não são pacotes estranhos para você, né? Do tipo 2, 3 e 4 podem ser novos aí, a gente vai entender cada um desses pacotes através da checagem ali do processo de formação de vizinhança do OSPF. A gente vai ver esses pacotes em ação, né, como eles são utilizados, e vamos ver também os estados pelos quais os roteadores passam no processo de formação de vizinhança. Beleza, vamos utilizar essa topologia aqui, onde eu tenho o R1 conectado diretamente em R2, num link aqui ponto a ponto entre os dois roteadores, e o OSPF já está configurado nos dois roteadores, tá? O OSPF acabou de ser configurado nos dois roteadores e eles estão ali no processo de início de formação de vizinhança. E eu tenho também uma interface loopback 0 configurada aqui em R2 com essa rede aqui, né? 2220/24. Beleza. A primeira coisa que vai acontecer é R1 ou R2, aí eu estou considerando que o processo está começando por R1, tá? Mas pode começar também por R2. R1 vai mandar um pacote hello para fora da interface giga 0/0 dele. Esse pacote hello que R1 está mandando é numa tentativa de descobrir um vizinho. Né, a descoberta de vizinhos, é o início da descoberta de vizinhos ali do SPF. R1 vai tentar ver se tem um vizinho ali diretamente conectado nele. Algum outro roteador com o SPF configurado e que possa ser um vizinho dele, beleza? Esse pacote hello aqui é para isso. E depois que ele manda esse pacote hello, o status da vizinhança entre os dois está down. Está down porque não tem vizinhança formada ainda, né? Ele acabou de mandar um pacote hello tentando descobrir o vizinho. Então, status down. E aqui só um detalhe, tá? O que acontece aqui em cima é a primeira ação e o que acontece aqui embaixo é a segunda ação. Então aconteceu isso aqui, entra nesse estado. Depois que R1 envia o primeiro pacote hello dele por essa interface aqui, R1 entra no status down, né? O status de vizinhança down, ou seja, não tem vizinhança formada ainda. Quando o R2 recebe esse pacote hello de R1, R2 vai pegar as informações de R1 e adicionar na sua tabela de vizinhança, que é aquele show IP ou SPF neighbor que a gente dá no roteador, né? Que a gente vê ali quais são os vizinhos de um roteador. R2 já vai pegar a informação de R1 e já vai adicionar na sua tabela de vizinhos. E vai adicionar essa informação com o estado de init. O status dessa linha ali na tabela de vizinhos vai estar como init. Ou seja, esse init indica que R2 recebeu o pacote hello de R1 e já está considerando R1 como um possível vizinho.
né, um vizinho bem provável, né, porque R1 ali mandou um pacote hello e R2 sabe que o pacote hello está tudo ok, ele já fez aquelas checagens ali para ver se está tudo certinho no pacote hello e já adicionou esse pacote hello, as informações desse pacote hello na sua tabela de vizinhos. Entra-se então no estado de init. Depois que R2 entra no estado de init, ele vai responder R1 com o pacote hello também. Ele vai dar uma resposta para R1 com o pacote hello. E aí um detalhe importante, né? Quando o R2 manda esse pacote hello, ele já inclui R1 na tabela de vizinhos dele. Ou seja, R2 nesse pacote hello vai ter um campo ali onde ele vai listar todos os vizinhos que ele tem, né? Se ele tivesse, por exemplo, R3 e R4 conectados aqui, e se R3 e R4 já fossem vizinhos dele, ele incluiria R3 e R4 nessa lista do pacote hello. Beleza? Nesse caso aqui, R2 vai incluir R1 nessa lista de vizinhos. Quando R1 receber esse pacote de R2, ele vai olhar na lista de vizinhos de R2 e vai ver, caramba, eu já estou aqui. R2 já está me considerando como vizinho, ou seja, R1 vai ver o seu próprio router ID na lista de vizinhos desse pacote hello, na lista de vizinhos de R2. Ele vai ficar feliz pra caramba, porque, poxa, R2 já me considera um vizinho, eu tô aqui na lista de vizinhos dele, que bom, fiquei feliz aqui, né? R2 parceiro pra caramba, já me incluiu ali como vizinho. Quando isso acontece, os roteadores entram num estado que a gente chama de two-way. Estado two-way significa que os dois roteadores já se conhecem, os dois roteadores já foram apresentados e que no caso aqui R2 já até considera R1 como vizinho, né? Já está até ali na tabela de vizinho dele, né? É claro que não é um vizinho com status full, com status completos, vai ser daqui a pouco, mas já é um vizinho no início ali, né? No início da formação de vizinhança. Estão começando a se conhecer, mas já são considerados como vizinhos, né? Entra-se no estado de two-way. E aí um parêntese que eu vou fazer aqui depois desse estado two-way. Se você tem uma rede multi-access, depois desse estado two-way, vai acontecer o processo de eleição do DR e do BDR, né? Do roteador ali de DR, que vai o roteador designado, né, e o roteador designado de backup, que é utilizado numa rede multi-access, né, numa rede ali onde eu tenho um meio compartilhado, como a gente já viu também no cenário como esse, né. Daqui a pouco a gente vai ver nos próximos vídeos, a gente vai ver como acontece essa eleição de DR e BDR, a gente vai falar sobre isso, mas só entenda por enquanto, né, fique com isso em mente, que esse processo de eleição do DR e do BDR acontece depois que os roteadores entram no estado de two-way. Imediatamente depois desse estado aqui é que acontece a eleição do DR e do BDR. Beleza? Show de bola, né? R1 aqui ficou feliz porque viu o seu próprio router ID na tabela de vizinhos de R2. Beleza. Ele vai incluir também R2 ali na sua tabela de vizinhos, né? Porque óbvio, né? Já que R2 já incluiu R1, R1 também vai incluir R2 na tabela de vizinhos. Beleza. E aí, depois que R1 inclui R2 na tabela de vizinhos dele, vai começar uma briga aqui por quem vai começar a trocar o Database Description, né? Database Description é uma lista, é um sumário da LSDB dos roteadores, tá? Então, R2 vai gerar uma DBD, um Database Description, como se fosse uma foto, como se fosse uma lista, como se fosse um sumário da LSDB dele. Preste atenção numa coisa, na LSDB não se carrega LSA, não se envia LSA numa Database Description, tá? Não se envia LSA em Database Description. Como o próprio nome indica, Database Description é uma descrição apenas, é um sumário, é uma lista, é uma foto da LSDB. Não é a LSA em si, ok? Não são as LSAs da LSDB em si. É apenas uma lista, um sumário, uma descrição. E aí os dois roteadores vão trocar essa database description deles. Por que isso acontece? Porque os dois roteadores precisam saber se um ou outro tem uma informação que alguém não tem. Né? Por exemplo, R1 vai receber a database description de R2 e vai ver se R2 tem alguma LSA que ele não tenha. Entende? Porque os dois têm que estar ali com as mesmas informações na LSDB, os dois têm que possuir a mesma LSA.
Quando isso acontece, os dois roteadores entram no estado de X-start, de exchange start, né? Ou seja, eles estão iniciando o processo de exchange, iniciando o processo ali de troca de informações, de troca de LSIs. Isso acontece quando esses roteadores fazem aqui a troca das suas database descriptions, beleza? E aqui tá, ó. Depois que eles fazem a troca de database description deles, eles entram no estado de exchange. Esse estado de exchange, eles vão começar a trocar as informações que de fato faltam, as informações que de fato um roteador não tenha. Por exemplo, vamos continuar aqui, ó. Por exemplo, R1 não tem informação sobre essa interface loopback aqui de R2. R1 não possui informações sobre essa interface loopback de R2, mas R2 tem essa informação porque essa interface loopback é dele, né? Então ele tem uma informação que R1 não tem. R1 vai ficar sabendo disso através dessa troca aqui de database description. Depois que os dois fazem troca de database description, né, eles vão trocar um LSEC aqui, né, um OK para confirmar que está tudo OK, vai entrar no estado de loading. Esse loading aqui está carregando, né, é o processo ali, é o momento do processo em que os dois roteadores vão começar a trocar de fato essas informações, vão começar de fato a preencher o que está faltando nas suas LSDBs, e aqui vai acontecer isso, né? Bom, R1 vai ver que não tem essa informação da rede loopback aqui que R2 possui e ele vai enviar para R2 um LSR. Esse LSR é o Link State Request e, como o próprio nome indica, ele vai requisitar as LSIs de R2 correspondentes a essa interface loopback. É como se ele estivesse mandando para R2, olha, me fale um pouco mais sobre essa rede 2220/24. Porque você tem essa LSA aí, que eu vi que você tem essa LSA através da sua database description, que você me mostrou uma foto dessa LSA, e eu quero saber mais sobre essa LSA. Eu gostaria que você me mandasse essa LSA. Por isso que ele manda esse LSR, esse Link State Request. R2 vai ok, não tem problema nenhum, né? Sem problemas. Aqui está a LSA correspondente à rede 2220/24. E ele manda essa LSA através de um Link State Update. Aí sim, esse Link State Update é como se fosse um envelope, é como se fosse um pacote que contém a LSA que foi solicitada através da LSR. Então R1 manda uma LSR, manda um Link State Request para R2 e R2 envia o que R1 solicitou no LSR através de uma LSU. LSU, Link State Update. Preste atenção no nome, né? Link State Update. R2 está atualizando o R1 com a LSA que R1 solicitou através do LSR, através do Link State Request. LSU, então, é um pacote, é um envelope que contém a LSA ou as LSAs, né, se for mais de uma, as LSAs ali que foram solicitadas pelo roteador, beleza? E aí, quando o R1 recebe a LSU de R2, quando R1 recebe o update, a atualização que R2 mandou para ele, R1 vai agradecer com um LSEC, um LS Acknowledgement. Esse LSEC é só para isso, é só para agradecer o roteador por alguma coisa que ele fez, né? No caso aqui, R2 enviou um LSU, uma atualização para R1, e R1 foi lá e agradeceu. Deu muito obrigado por você ter me atualizado, muito obrigado por você ter me enviado esse Link State Update com a LSA que eu não tinha aqui, né? Muito obrigado, você é uma pessoa muito gente boa. Pronto. Terminou isso aqui quando todos os dois roteadores, eu estou analisando aqui só de uma parte para outra, né? Mas, por exemplo, o R2 poderia ter requisitado alguma coisa que ele não tinha aqui de R1. Poderia ter enviado um LSR também para R1 e R1 também enviaria um LSU com o update, pronto, né? Isso aqui pode acontecer nas duas vias, né? Eu estou analisando de uma via só. Beleza, quando tudo isso aqui acontece, quando os roteadores trocam as LSUs ali que precisam trocar, quando as LSDBs, depois dessa troca de LSUs, né, quando termina essa troca de LSUs, as duas LSDBs aqui, de R1 e de R2, estarão idênticas. A LSDB de R1 estará igual à LSDB de R2. A base de dados, a topologia da rede estará igual nos dois roteadores. Quando isso acontece, quando a LSDB está a mesma nos dois roteadores, eles entram finalmente no status full.
a vizinhança full, a vizinhança completa. Aí sim acabou o processo de formação de vizinhança, aí sim os dois roteadores agora podem ser considerados de fato vizinhos, e o que vai acontecer a partir disso é apenas a troca de pacotes hello para ficar checando se a vizinhança permanece. Né? Essa troca de pacotes hello vai ser definida ali no tempo dela, né? Vai ser definida de acordo com o tempo do intervalo hello. Como a gente já viu no vídeo anterior, esse intervalo em redes Ethernet é de 10 segundos. A cada 10 segundos, esses roteadores vão ficar trocando pacotes hello para manter essa vizinhança, para fazer com que essa vizinhança permaneça em pé, para que os dois roteadores saibam que o outro continua ok, que o outro continua vivo, que o outro continua lá disponível para o encaminhamento de pacotes, beleza? E aí entra também o dead timer, né? Se dentro de 40 segundos por padrão nessa rede Ethernet, se dentro de 40 segundos o roteador não receber um pacote hello do vizinho, ele vai considerar esse vizinho morto e vai tirar ele da tabela de vizinhos. E aí, se tiver que colocar de novo, vai ter que fazer todo esse processo que a gente acabou de ver, passar por todos esses status até eles se tornarem vizinhos novamente. Beleza? É isso que a gente tinha para ver aqui nesse vídeo, né? A gente viu os tipos de pacote OSPF que a gente encontra, né? A gente tem 5 tipos de pacote OSPF e a gente viu também os estados que os roteadores passam no processo de formação de vizinhança, né? Quando eles dois querem se tornar vizinhos. Beleza? Até o próximo vídeo.